quando a gente começa a olhar para esse mundo com tantas incertezas, com tantos desencontros, com tantas coisas, né, que a gente não consegue enfrentar, que a gente não consegue lidar, traz à tona as nossas inseguranças, traz à tona as nossas impotências, traz à tona a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, tudo isso gera angústia. Mas quando a gente está falando dessa angústia que está aí no mundo, a minha sugestão para você é conseguir dar uma segurada nela, porque ela está trazendo à tona essas lambanças todas que nós temos, né? Todos nós somos inseguros, todos nós vivemos nesta impermanência, todos nós vivemos neste vazio existencial. Isso é característica humana. E de repente, quando você começa a viver algumas experiências ali fora, olhar para algumas coisas, para as notícias, é como se estivesse colocando os dedos, a mão inteira nas nossas feridas. E aí a minha sugestão é dar uma paradinha. Dá uma paradinha para não entrar nisso, porque você já tem tuas feridas. E aí você colocar o dedo nessas feridas vai te gerar um estado de maior perturbação, que pode te tirar um pouco mais do eixo do que aonde você está. Às vezes você quer ficar sozinho. A tua angústia pode ser uma necessidade de se distrair um pouco desse mundo, dessa pressão, dessas exigências, dessas cobranças. E aí, você ficar sozinho e em silêncio é uma forma de cuidado com você. Você não se expor tanto aos outros, você não ficar tanto na demanda do outro, você não ficar esperando tanto o outro, pode ser uma forma de cuidado. Porém, às vezes o ficar sozinho pode ser uma forma de descuidado. Eu me deixo ali sozinho naquele final de semana, naquele dia, naquela noite, quando eu podia estar fazendo algo gostoso, quando eu podia estar me acolhendo e me ajudando de alguma maneira. A mesma questão o remédio. Em alguns momentos você pode tomar o remédio porque ele é um momento de cuidado com você. Mas em outras circunstâncias você pode tomar o remédio porque você quer fugir disso. Você não quer olhar para o que está acontecendo, você não quer perceber o que está acontecendo com você. E aí ele se torna um problema. Por quê? Em última instância, independente desta angústia da existência, independente dessa conexão com a angústia do mundo que a gente faça com a angústia dos outros, independente de como você maneja a tua angústia no dia a dia, a nossa meta maior é ir ao encontro da angústia. É um diálogo com ela. Eu preciso parar e dizer: o que é essa angústia? O que ela está me trazendo? O que ela está me pedindo? O que ela está me mostrando? Por vezes, você vai ter que dar uma silenciada na angústia para conseguir estabelecer esse diálogo, porque ela pode ser devastadora na tua vida. É um respiro do tipo, calma, calma, calma. Deixa eu respirar aqui. E aí, depois que eu tenho um mínimo de centramento, eu posso me voltar para o meu mundo interno e dizer: o que está acontecendo, Marlon? O que essa angústia está falando a teu respeito? O que ela vem trazer? O que ela quer te mostrar? E se você não tem esse respiro, você não consegue esse diálogo às vezes. Mas olha como a linha é tênue, porque a maioria de nós não quer só um respiro para aprender a dialogar com a angústia. A maioria de nós quer se livrar da angústia. Eu vou querer fazer das mídias sociais um movimento de autopromoção, porque o que a angústia está me falando é do meu lugar de pequenez, e aí o que eu faço é ir para um lugar de destaque para não sentir a angústia que está me falando de quão pequeno eu sou. Ou a angústia pode estar me falando da solidão, e eu preciso olhar que, no fim das contas, nós somos solitários, nós somos sozinhos. Você pode estar casado, você pode ter filhos, você é sozinho, você vai ter que lidar com isso. Que os grandes momentos da tua vida é você com você mesmo, na hora que você nasce, na hora que você morre, os teus sentimentos, isso é você com você mesmo, não tem para onde você correr.
Então, se a tua angústia está querendo te falar da tua solidão e você não toma o respiro para dialogar com ela, você vai ao encontro dos teus amigos. E o que, que vai acontecer com a angústia? Ela aparentemente some. Porque o que ela vinha te trazer era a solidão, ela vinha te falar deste estado que você precisa aprender a suportar, desta verdade que você precisa acomodar dentro de si. Há abordagens terapêuticas, há terapeutas que, por não suportarem a própria angústia, querem ajudar o paciente a sair da angústia, a se livrar. Na hora que você está se sentindo angustiado, faz isso, faz aquilo, esse recurso. Calma. A gente só vai correr para um monte de recursos quando nós estamos falando do risco de suicídio. Porque este paciente com o risco de suicídio, na hora que começa a entrar em contato com a sua angústia, pode ser que no momento ele decida por se matar. Então, nós precisamos oferecer uma contenção, nós precisamos oferecer recurso para ele não entrar naquele funil, para ele não entrar naquele estado de estreitamento que faz pensar que não existe solução e que a única coisa que ele tem para fazer para resolver essa angústia é se matar. Mas a grande maioria de nós, que não está num risco intenso de suicídio, não tem que se livrar da angústia, precisa de um respiro para, a partir disso, poder dialogar com a angústia. É difícil de suportar, é difícil de aguentar essa angústia, parece que vai arrancar algo do nosso peito, parece que está num buraco, ou parece que a gente não consegue nem pensar direito, que a gente não consegue nem sentir. Muitas vezes a gente só tem vontade de chorar. Há pessoas que não chegam nem nesse estado de constrangimento porque elas vão para o álcool, ou porque elas vão para as drogas, ou porque elas vão para a compulsão sexual, ou porque vão para as compras. Então, você não consegue nem entrar em contato com esses sentimentos, não porque você não os sinta, mas porque você está arrumando aí subterfúgios para não entrar em contato com a tua angústia. Então, sinto muito. Isso aí é muito pior, né? Porque você acha que está num estado bom, e estou dizendo porque eu me vi muitas vezes assim. Quando eu comecei a me colocar frente às minhas angústias, falei: "Meu Deus do céu, eu achava que era tão equilibrado, que era uma pessoa tão harmonizada, que era uma pessoa tão linda, tão bem resolvida", mas daí eu vi que eram os momentos onde eu tinha subterfúgios, das compras, dos gastos, do sexo, das amizades que distraem, dos exercícios físicos que fazem com que esqueça. Então, olha que delicado, né. Quando eu comecei a prestar atenção nessa linha entre respirar e fugir das minhas angústias, eu descobri que tinha angústias muito maiores. É tão interessante isso, porque obviamente, com o passar dos anos, hoje eu tenho muito mais estrutura para lidar com as minhas questões do que antes. Então, não quer dizer que as angústias hoje, elas são maiores do que elas eram antes, mas quer dizer que antes eu escondia todas elas de mim. Eu fingia que elas não existiam, sei lá, estava numa vida eufórica, né, nesses movimentos que muitas vezes a gente faz exibicionistas, ou muitas vezes nas posturas compensatórias, nas nossas compulsões, nos nossos atrapalhos todos da vida, para não sentir. Qualquer um que comece a olhar para a condição humana vai sentir angústia, isso é inevitável. Você vai sentir angústia, porque é a nossa condição. Agora, nós vamos trabalhar para nos livrar da angústia? Eu diria que não. Porque nessa tentativa de se livrar da angústia, você corre o risco de cair nos movimentos camuflados que eu estava descrevendo. Então, vamos pensar assim, que a gente não vai fazer um movimento para se livrar da angústia. A gente vai fazer um movimento para ter uma relação com ela. Um respiro mínimo, um suporte interno, uma mãe ou um pai acolhedor que traz este estado, né, de mínimo aconchego para dizer: "Ei, angústia, vamos conversar. O que está acontecendo aqui? Qual que é o drama? Qual que é a dor? Vamos entender um pouco isso, para que a gente perceba que, assim como a angústia, a ansiedade, a depressão, o pânico, todas essas nossas manifestações, elas são
A expressão do nosso inconsciente nos convidando ao autodescobrimento. Essa é a minha tônica. O autodescobrimento, como uma filosofia de vida, faz você interpretar todas as expressões da tua alma como convites para ir para dentro. Convites para olhar quem você é, convites para rever as ideias que você tem a teu respeito, convite para reorganizar as imagens que você construiu a respeito de si mesmo. Isso está muito pautado na colocação de Carl Gustav Jung. Somente aquilo que nós realmente somos tem o poder de nos curar. Então, se você está vivendo a angústia, por esta analogia com as questões, com a colocação de Jung, isso me faz interpretar, existe algo que você não está sendo. A angústia, ela está te falando que você está pautando a tua vida em algumas mentiras. Gente, se você puder guardar assim, se fosse necessário você guardar só uma frase, eu te pediria para guardar esta frase. A angústia, ela tá te dizendo que você tá pautando a tua vida em algumas mentiras. Então, por isso a gente sente o buraco. Não é que exista um buraco lá dentro, é porque existe uma verdade a nosso respeito que está sendo negada. A gente não quer assumir que é aquilo. Existe algo que a gente precisa assumir ou reconhecer e que a gente não está se relacionando. Então, tenta pensar a angústia como a tua alma dizendo: tá faltando, tá faltando. É mentira isso. Essa história que você está contando, ela não é verdadeira. Essa fantasia que você construiu, ela não faz sentido. Isso é angústia. A angústia, ela denuncia que você está tentando alimentar mentiras a teu respeito, que você está tentando se convencer de algumas coisas que não são verdades, que você está tentando ser quem você não é. E veja, minha gente, quando eu digo verdades, não quer dizer que agora você entrou em contato com essa verdade e está resolvido, porque essa é a verdade deste momento. Essa é a verdade que você pode suportar em relação a esse tema. Mas pode ser que daqui 6 meses, pode ser que daqui 1 ano, ou pode ser que daqui 5 anos, esta verdade que te preenchia e que te realizava, porque ela atendia àquele momento, àquela realidade que você vivia, ela precise ser revista. Então começam a surgir novos movimentos de angústia, começam a surgir novos constrangimentos internos, porque a tua alma está te convidando a ir mais profundamente. A tua alma está te pedindo para você continuar a tua viagem interior, que não vai parar nunca. A angústia é a manifestação da tua alma dizendo: vamos rever essas posturas, vamos rever o que está acontecendo com você, vamos rever estas verdades. Mas se o ego evita esse diálogo, o que vai gerando? Vai gerando tensão. O ego está ali tentando continuar. Eu sou bom, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma merda, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Eu tô ali fechado na minha verdade, o ego. A angústia é a batida na porta dizendo: ei, tem coisas aí para serem revistas. Oi, a gente precisa rever esse caminho. Essa coisa não tá legal. E aí, se o ego não se abre para esse diálogo, essa angústia começa a bater um tanto mais severa. Por quê? Porque a angústia é um monstro dentro de nós que quer nos destruir? Não! Ela quer te salvar. Ela quer te libertar dessas mentiras que você contou e que você se acomodou em cima delas. Ela quer te libertar deste lugar pequeno que você se colocou. Ela quer te mostrar a verdade. Então, se você não para, ela vai começar a bater, ela vai começar a ser mais rude, ela vai começar a ter uma cara destrutiva. Porque vai destruir a tua vida? Não!
vai destruir as tuas verdades. Mas se você não está disposto a destruir as tuas verdades, então ela começa a destruir a tua vida. Não é porque a angústia quer te destruir. Mas se você não se descola destas verdades que você construiu, que são mentiras, né? Você as tornou verdades. Se você não se descola disso, a angústia começa a bater firme para desestruturar estas verdades que você construiu para que novas verdades sejam reconhecidas. No fim, minha gente, é um processo lindo, embora seja doloroso, porque a dor, o constrangimento é das desconstruções que nós precisamos viver. E se você não estiver disposto a viver essas desconstruções, a angústia começa a pesar mais, começa a apertar mais o teu peito, começa a te oprimir mais, até que você diga: eu não aguento mais. E aí, quando você diz: eu não aguento mais, é a hora que você começa a se reconstruir. A minha pergunta é: precisa chegar num estado tão angustiante? Precisa. Muitas vezes precisa. Porque a gente, nas nossas incertezas, pela nossa imaturidade de não enxergar o mundo que tem por vir, a gente fica preso àquelas verdades. Me emociona porque eu fico lembrando de momentos angustiosos que eu tive na minha vida e com medo de abrir estas verdades, com medo de decompor estas fantasias que eu construí. E depois, quando eu olho lá na frente as coisas que aconteceram, me dá uma dor assim de pensar: Marlon, por que você ficou brigando tanto? Por que você ficou tentando provar aquelas coisas que não eram verdades e se machucando, se machucando, se machucando, quando a vida estava te convidando para um movimento tão mais leve, tão mais prazeroso, tão mais maduro, e você estava ali se machucando, se confrontando e com medo de abrir mão. Mas o nosso mundo interno sabe quais são as nossas necessidades. A nossa alma sabe quais são as nossas verdades, o ego não sabe. Nós não temos noção do que existe dentro de nós não temos noção do nosso potencial, nós não temos noção de tudo que nos compõe. Então a gente fica preso muitas vezes a migalhas, a gente fica preso a questões tão pequenas e a angústia vem ali, ela vem batendo, ela vem te apertando para te dizer: para! Existe um mundo mais leve, existe um jeito diferente de encarar a vida, existe algo diferente, porque você está aí nessa vida tão pequena, porque você está aí preso a essas verdades, porque você está se oprimindo. Exato, porque é uma opressão, por que você está se oprimindo? Quando existe uma vida mais solta. Você pode ter uma vida mais tranquila, você pode se libertar dessa opressão que você está colocando, e enquanto você se coloca nesse lugar opresso, de que eu não posso me mostrar, de que as pessoas não vão me amar do jeito que eu sou, vem a angústia. Porque a angústia está dizendo: ei, manda todo mundo a merda. Você é lindo do jeito que você pode ser quem você é, as pessoas te amam do jeito que você é, então a angústia está ali te oprimindo e dizendo: larga a mão desse medo. Né? Ela tá ali te dizendo: isso não é verdade, isso tá te esvaziando, isso tá te diminuindo, você não é isso. A angústia, ela vai te convidar a sair desse lugar de centralidade. Sabe o que é o mais lindo? É que quando você sair desse lugar de centralidade, você vai descobrir que a vida cuida de você. Que você não precisa ser aquela pessoa com um escudo e uma arma, né, uma faca para sair matando todo mundo, porque se você não se defender a si mesma, ninguém vai te defender. A angústia está te obrigando a jogar essas armas no chão e descobrir que a vida pode ter um outro tom, que pode ter um outro jeito, que pode ser de uma outra forma. O cair em si, ele em partes parece angustiante, porque você está desfazendo as tuas verdades, mas no momento que você entra em contato com essa verdade de dizer: de fato eu sou frágil, de fato eu estou sozinho, de fato eu preciso de alguém, de fato eu não sou essa pessoa perfeita e maravilhosa, de fato esse não é o meu caminho, por você estar em conexão com a tua verdade, algo começa a te preencher. Olha que legal,
A angústia fala do vazio, fala do opresso, fala da estreiteza, fala desse processo de estranhamento, de esvaziamento de si. Aí quando você começa a dialogar com a tua angústia, entender a verdade que ela está trazendo, você está se preenchendo. Você está se preenchendo de você mesmo. Você está caminhando para a direção da tua inteireza. Aí você dá sentido para a colocação de Jung: somente aquilo que nós realmente somos tem o poder de nos curar. Somente aquilo que você realmente é tem o poder de curar a tua angústia. Ela não é uma desgraça que você precisa se livrar. Ela é um convite da tua alma para você se cuidar, para você rever as tuas posturas, para você desfazer as verdades que você construiu. É doloroso, é constrangedor, mas não tenho dúvida, para você e para mim, a gente vai gastar muitos dias, talvez, chorando, angustiados, até entender que verdades que precisam ser desfeitas, que verdades que precisam aparecer, mas eu não tenho a menor dúvida. A nossa vida é esse percurso. Não é um movimento racional, não é simples, não é eu sento hoje, enxergo a angústia e resolvo. Não. Nós estamos falando de processos que levam semanas, que levam meses, às vezes que levam anos, para encontrarmos um pouco mais de quem nós somos, para nos relacionarmos com as nossas verdades. Nós precisamos nos livrar das mentiras que nós fomos contando para nós mesmos. Nós precisamos nos livrar das mentiras que as pessoas foram contando para nós mesmos. Nós precisamos nos livrar das mentiras que falaram a nosso respeito, que falaram a respeito do outro, e inclusive das mentiras que falaram a respeito da vida. Esse é um ponto importantíssimo que tem muito a ver com as nossas angústias. Nós caímos em um monte de mentiras a respeito da vida, de coisas que nós temos que dar conta, do jeito que nós temos que ser, são mentiras que nós caímos em torno delas. E quando você começa a desfazer estas mentiras, a angústia perdeu sentido, porque você agora está em contato com as verdades.